Olá, abençoadas e abençoados de Deus, povo mais do que vencedores. Somos privilegiados porque tivemos a nossa mente e os nossos olhos iluminados. Graças a Deus. Feliz é aquele que tem o entendimento da graça, né? Nós somos muitos privilegiados porque tivemos o entendimento da graça. Quando você tem esse entendimento, você se torna uma mulher e um homem livre. Livre de rituais, de dogmas, de imposições de líderes religiosos. E aqui vai uma fala aqui, uma observação. Nada contra a religião de ninguém. Eu só acho que quando você se submete a uma religião, você a partir dali você está é, refém, né, daquele dogma, daquele viés religioso, daquelas normas, né, que tem na atas de cada denominação religiosa. Você tem que seguir aquilo. Portanto, quando nós temos que seguirmos ideologia, viés religioso de líderes, nós não somos livres conforme fala Paulo na Galácia, há quase 2000 anos atrás. Paulo falou: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a jugo de escravidão. Não é isso, abençoados? Deixa eu falar, eu tenho aqui um tema. Esse tema, ele fala mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui o esboço que eu fiz. Diz assim: praticamos as obras para sermos salvos ou as praticamos porque já somos salvos? Você vê que tem uma diferença aqui, né? Você pratica as obras para você conseguir a sua salvação ou nós as praticamos porque já somos salvos? Então tem uma diferença aqui que nós precisamos atentarmos, né? Para não sermos ludibriados, né? Para não sermos levados a erros, né? Com emoções abaladas, com psicológico abalado, com irracionalidades. Então, nós temos que ter muito cuidado. Você pratica as obras para ser salvo ou você as praticam porque você já é salvo? É diferente. Paulo falando lá na igreja de Éfeso, está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Paulo perguntou para eles, perguntou não, desculpa, Paulo afirmou para eles: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, ou seja, de homens, de seres humanos, de mulheres, é dom de Deus. Paulo está dizendo aqui: porque pela graça vocês foram salvos, por meio da fé. Você tem que ter fé. O ministério agora é um ministério espiritual, não é mais o ministério carnal, não é mais a lei mosaica. Paulo aqui está chamando a atenção desse povo, que mesmo depois do preço pago por Cristo, Jesus de Nazaré naquela cruz, Paulo percebeu que esse povo continuavam-se reféns de dogmas religiosos. Volto a ressaltar, abençoadas e abençoados, nós não temos nada contra a religião de ninguém. Cada um tem que ser felizes ou feliz, né, do jeito que ele achar que ele é feliz. Eu, particularmente, não, eu já fui de vários sistemas religiosos, passei por várias, entre aspas, igrejas, porque as igrejas, a partir da cruz para frente, são seres humanos, não é mais as paredes. Conforme falou Paulo lá no livro transitório de Atos 17, 24 e 25, que o Deus que fez os céus e a terra e tudo que neles há, sendo o Senhor de tudo e de todos, não habita nos templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco é servido por homem algum. Então nós temos que acreditar na Bíblia. Eu não tenho que acreditar na ideologia do líder A, B ou C. Ou eu acredito no que está escrito na palavra de Deus, contextualizando a Bíblia do jeito que ela deve ser, porque eu não posso pegar um versículozinho isolado e jogar no povo nos dias de hoje.
Eu entendo que a Bíblia, ela é um livro histórico. Esse conglomerado de livros maravilhosos, né? É um livro histórico. É um livro que já foi... toda a profecia da Bíblia foi feita para o povo de Israel. Se você for aprofundar nos estudos, você vai ver que no ano 70 houve a destruição total de Israel. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos pelo general Tito. Então houve um juízo de Deus, um juízo de Cristo. Conforme fala lá na palavra que aquele povo iriam pagar pelo derramamento de sangue dos profetas naquela época. Entendeu, abençoadas e abençoados? Tem que ter coerência, racionalidade, senão vamos ficar reféns, volto a ressaltar. E aí Paulo continua no versículo 9, para não demorar muito o vídeo, ele continua dizendo: não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos contextualizar. Efésios 2,8 diz: porque pela graça vocês foram salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo aí, abençoadas e abençoados? Se eu faço as obras achando que com isso eu serei salvo, eu estou redondamente equivocado. No mínimo equivocado, né? Eu não posso praticar as obras, praticar mais sacrifício nenhum, achando que com isso Deus vai fazer algo na minha vida. Deus não é esse Deus, abençoado. Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo, conforme depois eu vou ler um pouquinho mais na frente. Nós não podemos pensar ou achar que o nosso Deus, o todo-poderoso Deus, precisa de algo meu e seu para nos darmos a salvação. Até porque a salvação que a Bíblia se refere é a salvação da mente. Você tem que ter a mente salva, coerente, racional. Você tem que entender que o Espírito Santo de Deus, conforme fala nos primeiros livros de Coríntios, Paulo falando, capítulo 3, versículo 15 e 16, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, se você tem essa certeza, se você tem esse tipo de discernimento, você não vai ficar mais refém, abençoadas e abençoados. Tá bom? Aí Paulo termina aqui no versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Entendeu, abençoados? Então eu não pratico obra nenhuma para que eu possa conseguir, entre aspas, a minha salvação. Não. Eu as pratico porque eu sou uma pessoa salva. Eu sou um espírito perfeito diante de Deus. Eu tenho total convicção de que eu fui escolhido antes da fundação do mundo. O espírito que habita no homem, abençoadas e abençoados, ele foi escolhido antes da fundação do mundo. E aí ele foi revestido de carne e sangue, conforme fala lá no livro de Hebreus. Esse invólucro, essa carne, um dia ela tornará a ser pó. Ela desce o Sheol, o Geeno, o inferno, a sepultura, né? Que inferno no hebraico quer dizer sepultura. Mas o espírito do homem, após a cruz, ele imediatamente volta de onde ele veio, perfeito diante do Pai. Então, aprenda mais essa. Nós aprendemos, né, juntos. Nós não praticamos ou fazemos as obras para sermos salvos. Não. Nós a praticamos porque já somos salvos. Entendeu, abençoadas? Então, para terminar, Paulo termina aqui com chave de ouro, né? Só para vocês entenderem o contexto disso. Então, aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, Paulo diz assim: porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Que bênção, hein? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Entendeu? E abençoadas e abençoados, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo.
O espírito que habita no homem, abençoado, ele foi escolhido antes da fundação do mundo. Ele nunca teve na condição de salvação ou não salvação. Ele é perfeito. Após a cruz, esse espírito não fica mais retido no Sheol, na sepultura. Ele sobe imediatamente de onde ele veio, perfeito diante de Deus. Essa nossa carne, sim, ela desce à sepultura e ela se torna pó. Viemos do pó e voltaremos a ser pó, mas o espírito do homem, o espírito que habita no homem, nós, nos filhos, ele nunca morrerá, ele nunca provará a morte, porque ele é perfeito diante do Pai. Tá bom, abençoadas e abençoados? Termino aqui agradecendo a todos vocês e pedindo, caso seja possível, se inscreva no canal, dê um like para que nós possamos dar prosseguimento nesse trabalho. Eu sou Gilmar Ferreira, do canal Não Abra Mão da Sua Liberdade. Vou ressaltar, Gilmar Ferreira, do canal Não Abra Mão da Sua Liberdade. Tá bom, abençoados? Clica lá no YouTube, canal Não Abra Mão da Sua Liberdade, Gilmar Ferreira, se inscreva no canal e dê um like, tá bom? Forte abraço desse amigo que vos fala, Gilmar Ferreira de Itapecerica da Serra. Graça e paz a todos.